Mas por que o Maduro veio para o Brasil, então? Será que ele veio para ser preso junto com o Lula? Boa noite. Hoje, com tremenda indignação, eu venho aqui falar para vocês que o que está acontecendo no Brasil já ultrapassou dos limites. O que está acontecendo agora no Brasil ultrapassou dos limites da aceitação do mundo espiritual. O Brasil receber um ditador, um assassino, uma pessoa que é procurada por mais de 100 mil dólares, 100 milhões de dólares pelos Estados Unidos, estar aqui no Brasil até o dia 12 de junho. Vai acontecer em Brasília a cúpula da Unasul. E Nicolás Maduro veio para essa cúpula, tá? E foi recebido pela Canja e pelo Merluzo Fierro. Essa situação que nós estamos vivendo no Brasil é insustentável, é imoral, é deplorável. Existem pessoas que estão ficando doentes por causa disso. Nós temos um dos maiores criminosos do mundo aqui no Brasil nesse momento. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês? Essa situação é insustentável e é uma situação deplorável. É uma situação que não tem como se dar continuidade. Água. Essa situação não tem como se dar continuidade. A situação que o Brasil vive hoje é uma situação de termos um criminoso político, tá? Aqui. Não é apenas nota de repúdio. E nós temos os militares. Agora nós temos a comprovação do que eu falei ontem. Que eu falei sobre geopolítica ontem e falei sobre os interesses do Brasil com a Venezuela, os interesses, né, do petróleo, de tudo isso que está por trás dessa visita. Então, o que nós temos aí nos próximos dias? Nós temos uma instabilidade no Brasil provocada por esse presidente, que não é nada diplomático. Como dizem, né, falaram comentaristas, jornalistas da própria UOL, que é uma página, que é um canal de esquerda aqui do YouTube, falaram que essa situação ela agrava e mostra que o governo ele está agindo de modo non operante. O status quo do Brasil está sendo atingido, tá? A integridade da República e da democracia estão sendo atingidos, tá? A moralidade, tá? E a integridade nacional. E a complexidade dos militares com isso, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que aceitam de boa. Mas nós não podemos esquecer que na posse da Dilma, em 2005, Maduro esteve no Brasil. Só que de 2005 para 2023, Maduro eliminou diversas pessoas na Venezuela. Muitos venezuelanos, eu pude presenciar, eu que trabalhei em Bogotá, trabalhei em Santiago, venezuelanos que trabalham em canais de televisão e migraram nesses países, migraram para outros países da América Latina, como o Chile, como a Colômbia, como o Peru. A instabilidade, tá, que está nesse momento atingindo o mundo, está se refletindo no Brasil. O Brasil está servindo de cenário teatral para tudo que está acontecendo. E o que eu vou dizer aqui para vocês agora
eu espero que fique bem claro. Nos próximos dias, a instabilidade política no Brasil vai repercutir. Essa situação não vai ficar como está, tá? A própria ONU não é a favor disso. Isso vai provocar problemas diplomáticos para pessoas que moram nos Estados Unidos, problemas comerciais com os Estados Unidos, tá? Problemas de imigração brasileira, problemas de visto. Vocês não têm a ideia do que este homem está fazendo. Ele está destruindo o Brasil por vingança da culpa que ele tem sobre tudo aquilo que ele fez. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês? Essa situação não vai ficar assim, tá? Deus vai castigar os brasileiros que votaram nesse eleitorado, tá? E Deus vai agir, tá? Porque vocês achavam ruim antes, tá muito pior agora. E quando eu falava, as pessoas não acreditavam. Vocês, brasileiros, que têm que agir, tá? Porque vocês estão assistindo tudo acontecer e não estão fazendo nada. Vocês vão ser prejudicados. Todos nós vamos ser prejudicados cada vez mais. Me digam uma coisa boa que esse governo fez. Gente, isso é o fim da picada, tá? Isso que está acontecendo repercute, tá? No que o Brasil vai se tornar futuramente numa Venezuela, num país com inflação, num país falido, aonde, como naquela música, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Vladimir Zelensky esperou, né, uma conversa com Lula. E Lula se fez de bobo, de sonso, e não foi até Zelensky. Ignorou os tratados de diplomacia com a União Europeia e com a OTAN. Tá? Nós não esquecemos que durante o governo Bolsonaro, o Brasil estava para entrar na OTAN. Tá? O Brasil estava para entrar na OCDE, na organização da OCDE, e agora nós vivemos essa situação onde o Brasil é um teatro da esquerda. Brasil, Chile e Argentina se tornaram um escárnio. A Europa vem passando por isso há muito tempo. Primeiro as coisas acontecem na Europa, depois elas se repetem na América Latina e nos Estados Unidos. É muito triste o que nós estamos passando. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Os militares são melancia. Eles traíram a nação brasileira, traíram a Constituição. A Constituição brasileira ela não é válida, porque existe uma ditadura do Supremo Tribunal que define tudo, que faz tudo, como se estivéssemos da Idade Média. E ontem eu dei o exemplo de Júlio César, né, que foi o primeiro cônsul de Roma, né, primeiro imperador de Roma, tá? E de todas as traições, né, ele foi apunhalado pelas costas, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? O cenário político no Brasil é um dos piores dos últimos 10 anos. O cenário econômico do Brasil é um dos piores dos últimos 30, 40 anos. A crise alimentar na América, no mundo, no século XXI, é uma das piores. Nós vivemos, nesse momento, uma sombra negra, ofuscante, que quer tirar a luz, né? Quer tirar a democracia.
A Constituição, ela está sendo prostituída, tá? A Constituição não está como mais-valia, tá? Estão perseguindo os valores da família, os valores da cristandade, que na sua maioria, a maioria dos brasileiros são cristãos, tá? E isso retrata cada vez mais que nós estamos vivendo em períodos apocalípticos. Apocalípticos no sentido econômico, apocalípticos no sentido político e no sentido moral e espiritual. Tá? O povo idiota que acredita, né, num nordestino que não tem formação acadêmica, que fez vários crimes, várias coisas por sede de poder e agora assume por vingança, aliado a um partido que se dizia de direita, o PSDB, que também atua junto com esse Foro de São Paulo. Você se lembra que eu falei, Fernando Henrique é um dos grandes articuladores do Foro de São Paulo. E eles têm um propósito. Ontem, na live, eu falei sobre o ien e sobre a falência do dólar. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque no discurso de hoje, quando Lula fala com Maduro, ele fala sobre o ien. Ele fala que eles querem que o ien compita com o dólar. Ou seja, eu falei sobre o ien e o rublo e falei há 2 anos atrás sobre o ien, o rublo, sobre os pratos russos. Quem vai contornar a situação? Yuan, sei lá, ien é do Japão. A situação é essa. Tá? Eles querem que o dinheiro chinês seja a moeda de bolsa de valor. Um país que está prestes a viver uma segunda pandemia. Um país que não tem segurança alimentar. Um país que também comete crimes contra a democracia e a liberdade das pessoas. E isso se repete em Cuba, em Venezuela e o Brasil. O que nós estamos nos tornando? O que o Brasil está se tornando? Vocês vão esperar 4 anos? Vocês acham que em 4 anos nós vamos estar aqui podendo falar deliberadamente? Doente mental, retardado, são as pessoas que acreditam nisso tudo e agora se envergonham em ter votado em quem votaram. É muito triste. É muito triste o ponto que nós chegamos. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Quem viu minhas lives passadas, as minhas tiragens de carta no Xing, viu que isso não vai seguir à frente. Esse governo vai cair, esse governo é autodistrativo, porque esse governo não é diplomático, esse governo é ditatorial, esse governo tem conluio com o judiciário, esse governo tem conluio com o exército, tem conluio com organizações internacionais e com o narcotráfico. Está escrachado. Está tudo escrachado. E vocês que pensaram que indo para frente dos quartéis, vocês resolveriam alguma coisa. Muitos foram. Não adiantou nada. Porque eles não fizeram nada. E eles não vão fazer nada. Quem vai fazer é a população. Quando eu falei que em Brasília teria que ter 30 milhões de pessoas, ninguém deu bola. A situação é deplorável. Temos uma situação que temos uma nomeação no STF, porque o ministro Lewandowski se aposentou, e a possibilidade do advogado de Lula ser o novo ministro do STF, o Zanin. Eu creio 50% em possibilidade de isso acontecer,
mas talvez uma pressão do centro e da direita dê voz a Sérgio Moro. Tudo é possível, porque dentro do Congresso e do Senado, o Senado e o Congresso estão exercendo uma pressão tremenda lá dentro. Tá? Então, assim, ó, eu vejo prisões em massa. Eu vejo a queda desse governo amaldiçoado e espraguejado pela população. Uma pessoa que não tem palavra, não tem caráter, tá? Um ex-presidiário, né? Está aí, tá? E isso mostra o caráter de quem apoia isso e de quem se faz jus com isso. Então, nós estamos vivendo tempos sombrios. Às vezes eu penso assim, não, eu não posso crer que o Brasil está vivendo isso. Foi feita uma listação para que o Brasil, tá? Foi feita uma listação para que o Brasil, né? Alguns senadores, né, e deputados entraram com pedido aos Estados Unidos, né, para que o Maduro fosse preso no Brasil. Isso pode acontecer. Mas por que o Maduro veio para o Brasil, então? Será que ele veio para ser preso junto com o Lula? E com os demais principados malignos, satânicos? Porque estão se unindo. Por que os comunistas vão se unir no Brasil? Porque eles têm planos. Criar uma única moeda, né? E tudo mais, né? Entregar de bandeja a América Latina para a China. Aguardem. Algo surpreendente vai acontecer. A energia está péssima. Com certeza. O Brasil hoje, a vontade que as pessoas têm é de pegar e de sair do Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele nos envergonha em vários sentidos. Um sistema que não funciona, um sistema de saúde que não funciona, uma previdência que vai quebrar. Eu tenho para dizer para vocês que essa previdência vai quebrar, tá? E tenho mais para dizer para vocês, tá? Vai cair o Lula, vai cair o Maduro, vai cair o Biden, tá? E eu tenho aqui para trazer uma notícia boa para vocês. O Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, ele adiantou as eleições para 23 de julho. Por quê? Porque a maioria da população nas cidades, né, nos municípios espanhóis, votaram no centro e na direita. Então, ele já está sabendo que ele vai vir à bancarrota. Pedro Sánchez não vai se reeleger. Então, a Espanha vai se liberar. E eu gostaria de falar sobre o Acordo de Madrid. O Acordo de Madrid, esse Acordo de Madrid não é bem Acordo de Madrid, tem outro nome, tá? Ele está sendo feito na Espanha por parlamentares do Podemos espanhol. O Podemos espanhol vai ganhar as eleições. Dentro da União Europeia, os deputados que representam a Espanha e outros países dentro do Parlamento Europeu estão agindo para salvar a América Latina, a América Espanhola, pelo menos, tá? E isso o deputado Ventura tem feito em Portugal para salvar a América Latina
do narcotráfico que a Colômbia sofre, que a Venezuela sofre, que a Bolívia sofre, que o Chile sofre, tá? A América Espanhola toda sofre com narcotráfico e com ditadura. Esse Acordo de Madrid, ele foi forjado, ele foi assinado ano passado no Parlamento Europeu e tem como função deliberar os países do narcotráfico e dos ditadores comunistas que imperam na América Latina. Nós não podemos esquecer que a maioria dos países da América Latina são ex-colônias da Espanha. Mas depois que se tornaram ex-colônias, uma anarquia constitucional e deliberativa aconteceu. Então, a partir de agora, esse Acordo de Madrid, não é Acordo de Madrid, esqueci o nome, eu estava pouco aqui, estava na minha cabeça. O Acordo de Madrid, ele define, né, no Parlamento Europeu que eles vão lutar com todas as forças, né, esse Acordo de Madrid, para que seja derrubado todos os ditadores e todo o comunismo na América Latina, na América Espanhola. E agora o Brasil. O Brasil vai recorrer a quem? A Portugal ou a Estados Unidos? Sendo a maior nação do bloco da América, do bloco sul-americano. Então, esses ditadores estão vindo para a reunião da Unasul no Brasil, tá? E esse Acordo de Madrid, forjado no Parlamento Europeu, ele defende os direitos de liberalismo econômico e de uma sociedade justa, equilibrada e de uma América Latina livre. Tá? O Acordo de Madrid, ele é um grande passo, e daí ele vai para a ONU, e daí ele vai para Unicef, para a OCDE. E o que pode acontecer? A Venezuela já sofre embargos comerciais. Em seu discurso hoje, Lula fala que vai abrir relações comerciais com a Venezuela. Ou seja, que ele vai vender para a Venezuela porque a Venezuela sofre embargos comerciais. Por quê? Porque uma ditadura de esquerda foi imposta, bolivariana foi exposta, foi feita na Venezuela. Então, essa crise institucional, ela vai se resolver com a União Europeia, assumindo na Europa o Podemos, que vai ter a maioria das cadeiras no Parlamento Europeu. As eleições na Espanha, que vão acontecer 23 de junho. Pedro Sánchez, ele pode até renunciar. Por quê? Porque a direita, tá, vence as eleições na Espanha e declara fim do sanchismo. 12 regiões autônomas em jogo. 4 ficam com o PSOE do primeiro-ministro Pedro Sánchez. O Partido Popular de centro-direita saiu vencedor nas eleições municipais e regionais da Espanha no domingo 28 de maio de 2023. Dentre as 12 regiões autônomas em jogo, 10 eram governadas pelo socialista PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, e 4 permaneceram. Os vencedores: Comunidade de Madrid, Partido Popular, centro-direita. Comunidade Valenciana, Castilha-La Mancha, PSOE ficou, felizmente. Aragão, PP. Navarra, UPN, centro-direita,
Extremadura é uma das regiões menos desenvolvidas, que faz divisa com Portugal, uma região muito seca, uma região extremamente agrária e pobre, né? Extremadura ficou com o PSOE, infelizmente. Múrcia, PP. Ilhas Canárias, PSOE. Ilhas Baleares, PP. Astúrias, PSOE. Cantábria, PP. La Rioja, PP. Os resultados mostram que o PP cresceu 23% para 31% em comparação ao pleito de 2019, já que o PSOE caiu de 29% para 28%, cerca de 800 mil votos a menos que o primeiro colocado. O populista de direita Vox saiu com 3,5% para 7%. A secretária-geral do PP, Cuca Gamarra, disse às jornalistas que o partido está pintando o mapa de azul. Isso significa que uma mudança de ciclo e o fim do sanchismo. Todo mundo sabe que a Espanha, assim como a Grécia, enfrentaram crise. Uma crise imobiliária, uma crise de desemprego, tá? E a Espanha agora vai dar um passo. O reino da Espanha vai dar um passo à frente, com um primeiro-ministro que vai ser Vox. Já temos Giorgia Meloni na Itália. Assim, vai seguir adiante em Portugal e na Europa. A Europa vai se tornar toda de direita. A direita vai voltar. É questão de tempo. Então, eu gostaria de dizer isso a vocês. E a live de ontem, quem não assistiu, assista, que eu falei sobre economia, falei sobre o yuan, né? E as intenções dos comunistas em derrubarem o dólar, que isso já está para acontecer, porque os democratas americanos estão destruindo a economia norte-americana. Entre os dias 8 e 9 de junho, os Estados Unidos pode decretar falência e lá pelo dia 10, 11, 12 acontece reunião da Unasul. E aí a China vem e bota o yuan. E aí pega e se aposta dos títulos da dívida americana que ela comprou. E isso provoca impacto na própria economia chinesa. Além da nova pandemia que está chegando lá. Essa é a situação que nós temos. Uma situação que somente um cientista político pode explicar. Tem que se ter frieza e análise para ver o que está acontecendo. Muita perspicácia. Então o Sanches ele já sentiu que ele vai perder. Ele já adiantou as eleições. Foi uma aula de geopolítica ontem, né? E hoje está sendo também outra aula, tá? E assim, a direita está voltando. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.